Saudações cinéfilas, como vocês estão? Eu sou Alex Gonçalves, editor do Cine Resenhas. Eu estou presente com Vanderlei Teixeira. Vanderlei, boa tarde, tudo bom? Hoje. Vanderlei Teixeira é o nosso honorável convidado quando gravamos o Arquivos Nicole Kidman. E hoje nós gravaremos o episódio de número 35 a respeito deste filme chamado Minha Vida. Acho que dá para ver aqui. Eu tenho um VHS dele, mas não encontrei, então nem vou exibir para vocês. Mas eu vou pegar a trilha sonora aqui também, que eu comprei ano Nossa. passado no Sebo do Messias, que é do John Barry. Preciso ouvir, inclusive. Bom, antes de iniciarmos a discussão sobre o filme, somente a, seguindo os protocolos do Arquivos Nicole Kidman, que é de falar sobre alguns dados e também a sinopse. Na verdade, eu comecei pela história, que, segundo a edição no DVD, diz que o Michael Keaton vive. Isso daqui já é um pouco uma propaganda, não fala muito sobre o filme. Michael Keaton vive o maior papel de sua carreira neste emocionante filme estrelado por Nicole Kidman. Ele encarna Bob Jones. Jones é o proprietário de uma empresa de relações públicas, cujo casamento sólido e feliz com Gail Jones, interpretada pela Nicole Kidman, reverte suas expectativas depois que ele recebe duas notícias. Primeiro, ele descobre que será pai pela primeira vez e logo em seguida é informado que sofre de uma doença terminal. Sabendo que poderia estar morto antes de seu filho nascer, ele resolve então fazer um vídeo apresentando-se a ele e discorrendo sobre os momentos mais alegres e os mais penosos de sua vida. Minha Vida é um filme que foi lançado nos Estados Unidos no dia 12 de novembro de 1993, ou seja, em breve ele completa 30 anos de vida. E no Brasil ele chegou até que um pouco tardiamente. Ele foi lançado no dia 5 de agosto de 1994. É um Nossa. filme que custou 15 milhões de dólares para ser produzido e nos Estados Unidos ele faturou 27,8 milhões e mundialmente 54 milhões, segundo o Wikipedia. Bom, Vanderlei, como é um filme que, enfim, não é algo recente na carreira da Nicole Kidman, então, assim como eu, é, já sei que o senhor teve acesso a ele anteriormente. Quero muito saber, muito que você compartilhe como que foi o seu primeiro contato com esse filme. Eu acho que meu primeiro contato foi quando comecei a querer meio que cumprir toda a filmografia da Nicole Kidman, né? Depois de meio que ficar impactado com Moulin Rouge, As Horas e tal, Hum. aí buscando completar a filmografia dela e cheguei em Minha Vida, né? E, assim, desde que eu assisti, a primeira vez que eu assisti, nunca foi um filme que me, pelo qual eu tive uma boa impressão, assim. Sempre me pareceu um filme muito lacrimoso, assim, sabe? Não sei nem se a palavra existe lacrimoso, mas de querer fazer com que a gente chore a todo custo, assim, Piegas, sabe? tô brincando. Pronto. De reunir os elementos para isso, né? A própria trilha sonora, Uhum. toda a situação que eles colocam os personagens e tal, essa coisa de fazer um inventário da vida enquanto o sujeito está tentando fazer o máximo que pode para deixar de herança para o filho uma espécie de ensinamento para ele enquanto ele for adolescente, jovem adulto, etc. E sempre me passa essa impressão, né? De ficar, parece que tá esgoelando o espectador, meio que chora desgraçado, sabe? E nunca, nunca, nunca tive uma impressão muito positiva dele. Eu confesso que nessa revisão eu fui um pouco mais eu fui com um pouco mais de coração aberto e um pouco menos exigente a respeito dele, assim. Então Uhum. eu tive uma outra experiência, assim, ainda que algumas questões ainda me incomodem, acho ainda que ele tem essa coisa da pieguice, que é uma coisa que me faz com que eu tenha uma certa rejeição dele em alguns pontos. Uhum.
Eu não sei a experiência como é que foi pra você pra a revisão, assim, e a primeira, a primeira vez assistindo aí. Meu primeiro acesso ao filme foi muito parecido com o seu. A Nicole Kidman, enfim, embora eu conhecesse desde quando eu assisti muito novo Um Sonho Distante, foi nesse momento, né, na a chamada Era de Ouro dela, com Moulin Rouge, Os Outros, As Horas, e Dogville também acrescentaria, que aí eu falei, nossa, essa é realmente uma atriz muito especial e eu preciso ver mais do que ela fez, né? E e é engraçado, embora o Minha Vida ele tenha toda uma cara, toda uma estética, uma narrativa de filme de sessão da tarde, eu não tenho nenhuma memória dele, assim, como sendo um filme Hum, exibido na televisão. E eu acho que até por esse dado, né, de ter sido lançado quase um ano depois, sim. basicamente, né, aqui no Brasil, eu me pergunto como talvez nos anos 90 tenha sido a repercussão dele por aqui. Ele- eu sinto que ele ficou uma coisa muito da descoberta no locador, assim. Eu tenho Talvez. notícia de alguns parentes, amigos, que Hum, tiveram a experiência com esse filme em locação, assim. hum, Alguns até guardam uma certa afeto, assim, por ele, pelos hum. temas e tal. Mas eu É, acho que ficou muito nisso. Eu também não me recordo de passar em TV. uhum. Realmente não lembro assim. Eu acho que E a única. o clássico da DVD de banca também, né? Porque eu acho que o DVD dele, a primeira versão, acho que circulou bastante, né? E é um preço muito acessível, assim. Não é ele Então, que tem uma capa alternativa da Nicole Kidman, que é tipo um photoshoot dela. eu acho que foi a última versão, assim, que foi um ensaio, né? Pegaram um ensaio dela bem depois do filme e fizeram um Photoshop muito mal ajumbrado, assim, com o Michael Keaton, assim. Nossa, Acho que aquele é a dança da morte, né? Que ela fez lá, sim, os ninjas que também teve sim. uma capa E a Isca alternativa Perfeita assim. também, aquela capa da Isca Perfeita também É, aqui no Brasil, né? Também é um uhum. ensaio dela, assim. E aí fizeram um, um improviso ali para fazer aquele Mas é capa. isso que é perfeito engana bem, porque eu só soube muito tempo, acho que por você, inclusive, que era um photoshoot. Para mim era do próprio O material post do próprio dele. filme original do filme também não é grande coisa, né? Então, É, mas o é, desse foi uma coisa. uhum. Meu contato foi esse, assim, eu assisti num VHS, eu aluguei na locadora, inclusive o VHS que aluguei é que eu comprei depois, só que aí como eu pretendo me desapegar do formato, né, aos poucos aqui, aí o VHS eu deixei no meu quarto antigo e deixo agora só o DVD. Foi inclusive no DVD que eu fiz a revisão. Aí, assim, quando eu assisti pela primeira vez, falei, ok, né? Justamente isso, um drama, sessão da tarde, né? Que a gente facilmente esbarraria na TV, assim, nos anos 90 com aquela dublagem, todos aqueles intervalos. E, assim, agora no processo de revisão, sei lá, fiquei ainda mais indiferente, assim, Uhum, ao resultado. Eu não acho um filme piegas, eu acho ele até sóbrio, assim, no uhum, sentido de. Eu não vejo ele, sei lá, criando muitas artimanhas dramáticas, no sentido de arrancar a todo custo o choro, a emoção do espectador, mas ao mesmo tempo eu também acho ele muito excessivamente plano, excessivamente sereno, assim, sim. mais pro próprio bem dele, sabe? Mas eu também tive algumas outras questões, assim, que eu acho que a gente pode discutir mais a respeito agora que a gente está falando sobre a revisão. Eu Antes acho de. interessante essa situação que ele coloca os dois Hum, personagens, assim, ao mesmo tempo que eles estão esperando um filho, né? hum, Nascimento de um filho e tal, eles estão lidando com essa coisa dele, né? O personagem do Michael Keaton tá muito mal de saúde e meio que desacreditado, sabe? uhum.
E contrapor essas duas questões me traz elementos interessantes para a jornada desses personagens. Uhum. Apesar de não necessariamente é, as coisas sejam desenvolvidas da maneira como acho que podia ser melhor, assim, mas eu acho interessante a situação que ele coloca, assim, essa premissa. Eu tenho a sensação com essa revisão, o filme, inclusive, ele é dirigido pelo Bruce Rubin. Ele é um sujeito que se notabilizou pelo trabalho como roteirista, inclusive Minha Vida foi o único filme que ele dirige na vida, e aquele veio relativamente fresco do estrondo que foi Ghost, do qual ele ganhou o Ghost. Oscar de melhor roteiro original. E é E que a por Nicole causa. foi cogitada a fazer filmes, Exatamente. né? Uhum. Eu li essa curiosidade que ela fez o. Ela fez o processo, ela fez as audições, aí ela foi rejeitada porque o Jerry Zucker, não sei se o Jerry Zucker, não sei se foi ele, o estúdio queria alguma atriz mais famosa, aí foi a Demi Moore, Uhum. que era mais conhecida que a Nicole Kidman efetivamente na época. E só que acho que o Bruce Joy Rubin, ou eu não sei se o próprio Jerry Zucker, acho que ficaram encantados com a Nicole Kidman, Sim, que o Jerry Zucker, por conta do sucesso de Ghost, ele meio que retribui aqui apoiando o Bruce Joy Rubin produzindo o filme, né? E, e aí a Nicole Kidman veio a ser escalada como a Gale. É, e enfim, eu tava apontando. Ah, tá, enfim. Eu apontei, enfim, que o roteiro é dele e a direção também, a única que ele teve na carreira. E eu tenho a sensação de que talvez a intenção que ele teve, assim, com esse filme foi de, sei lá, além desse aspecto, né, de, sei lá, você tá ao mesmo tempo que você celebra a vida, o começo de uma vida, também vem o fim de uma outra. Mas acho que ele também, acho que ele queria também, sei lá, trazer alguma inovação, não sei, no sentido de trazer a gravação, né? o elemento da gravação, do registro pessoal para, enfim, também trabalhar a questão da preservação da memória, E, da realização de um registro para uma geração seguinte. Eu acho que depois da minha vida assisti tantos filmes que fazem um uso tão melhor disso, sabe? sim, sim. Como, por exemplo, do jeito que ela é, com as fotografias, né, em Polaroids. A gente teve mais recentemente o After Sun, que também é um filme belíssimo nesse Sim, é sentido, verdade. que eu achei que a maneira que esse recurso é utilizado na minha vida, assim, bastante sem imaginação. Na verdade, eu acho que o filme ele é todo dirigido sem imaginação, sabe? Ele não Sim. tem nenhuma cena assim, que me parece muito evocativa. Tem a coisa da montanha-russa, mas ai, quantos filmes a gente já não viu, né, que tem essa alusão É. da montanha-russa com algum tipo de liberdade, né? Ou então aquelas sessões com. Eu não sei que profissional é Hum, que ele faz e que ele meio que tem algumas experiências. Parece que ele tem uma experiência meio que se antecipa a sensação da morte, né? A situação da morte, né? De ver a luz. uhum. Ele tem essas coisinhas assim, que realmente não. Assim, aparenta ser uma coisa. Ser um ponto de originalidade ou querer fazer alguma coisa mais diferente, assim, não sai muito legal, assim. Talvez até sejam assim elementos originais, só que na prática, né, na hora de você fazer uma concepção disso em imagens, eu acho que Fica. nada tem resultados evocativos, sabe? E não sei, o filme, como ele anuncia ali no início dos créditos finais, ele foi dedicado à mãe, né, do Bruce Joe Rubin. E aí eu também me pergunto, sei lá, o quão pessoal chega a ser o texto quando ele traz as discussões em relação à família, mas eu acho elas também meio deslocadas, porque aí tem toda uma questão cultural, porque a família dele, né, tem
essa origem Uhum. ucraniana, né? É. Eu não sei como seria a junção de ucranianos com americanos, não sei se É. ucrano-americanos, talvez, não sei. Eu nem lembrava que existia isso no filme. Também não. Eu realmente tentei a isso, mas sei lá, acho jogado de qualquer jeito. E Da aquele negação do prólogo, sobrenome, a coisa da cerimônia também, do casamento, né? é, porque acho que uma das coisas que mais trazem esse sentimento de que as coisas não estão, de que todas as lacunas não estão devidamente preenchidas, essa relação mal resolvida com a família. E aí Uhum. eu acho que o fato de abordar essa cultura ucraniana que migrou para a América, não sei se existe uma ênfase no sentido de que, enfim, eu acho que por conta desse drama, talvez essa comunidade não seja necessariamente afetiva, né, por conta, enfim, de uma mudança forçada para uma outra cultura, mas como a ele já nasce na cultura americana, Sim, aí entendi. ele já se sente deslocado, né, dos pais, né, e dos parentes que Isso tá seguiam muito pouco uma presente, né? tradição. É. Uhum. Não, de fato, tá. Não E sei, esse negócio, agora, essa coisa que você falou da, da tecnologia, eu acho muito curioso quando a gente volta para esses filmes início da década de 90 uhum, e ver essa coisa do uso do VHS, das câmeras de filmagem e tal, e a gente olhar para essa tecnologia hoje. é. E acho que um problema no filme é que ele trabalha com essa questão, mas não existe também a distinção, né, dos suportes, porque quando a gente vê esses registros, quando eles não são exibidos na TV, basicamente é o suporte do diretor, né, que a gente, Sim. o resultado é do suporte do diretor e não do Uhum. personagem, né? A imagem, ela não tem É, aquela estética lavada, né? Às vezes eu vejo gravado do muito, VHS. em muitos momentos eu vejo nele a tentativa de fazer mesmo que boa parte da trama ocorra, seja vista através desses registros, assim. Mas ele abandona muito isso em vários momentos, e aí Uhum. talvez até ficasse um pouco mais interessante, né? Se fosse um filme todo feito a partir de registros, né? É. Do, das gravações dele, tá, pro filho e tal. Hum. Eu acho que essa palavra que você fala de abandono, eu acho que é algo que também persegue muito assim, o filme em alguns momentos. Eu acho que eu tenho outras queixas assim também. Eu não sei, me irrita muito ver dramas assim. Enfim, eu sei que os protagonistas aqui estão numa posição privilegiada, mas me irrita muito assim quando coisas práticas da vida não entram em discussão numa Sim, dinâmica, sabe? Tá, ok, ele é um sujeito que é o proprietário de uma empresa de relações públicas, consequentemente, ele é bem-sucedido, ele não deve ter problemas financeiros. Mas sim, como eu nunca entrei em discussão, por exemplo, como que vai ser da vida dessa mulher que não trabalha, cuidando de um filho sim, sozinho? Assim, se os recursos, tá, ela vai receber uma herança do sim. marido, mas esses recursos serão infinitos. Sei lá, Essa me questão fica em incomoda. segundo ou terceiro plano, assim, é, nunca. me incomoda assim quando eu assisto filmes assim, essas coisas práticas, embora sejam mundanas, Sim. sejam desinteressantes, eu acho que É. elas são necessárias, assim, pelo menos serem abordadas em narrativas, sabe? Ainda mais de um filme que quer trazer o cotidiano, né? Que É, parece ser um filme que chama muita coisa do cotidiano pra uhum, narrativa, assim. Então fica muito esquisito abandonar isso. Isso é. não ser algo que seja mencionado, assim, sequer. E eu acho que o filme ele também não é bom na maneira como ele desenvolve a progressão desse câncer, né, dessa doença do personagem, porque tá.
Logo no início é dado esse ultimato de que ele terá pouquíssimas, nem meses, na verdade, semanas de vida, né? E, e tá, essa expectativa de vida, ela de certa forma é superada relativamente, mas o filme ele não consegue desenhar um progresso, né, Sim, dessa perda de vitalidade. Sei lá, acontece um momento que ele tá num quarto com o bebê e a Gale tá junto, aí quando eles apagam a luz e vão sair, aí ele tropeça, e aí, sei lá, na cena seguinte aí já aparece ele Michael todo Keaton já tá todo maquiado. pálido, É, é, sim. um Não monte tem de, nenhuma transição, né? Não é uma é, coisa muito. já joga um monte de pós É, de arroz, pede para ele ficar sem escovar os dentes, para ficar esse aspecto sim, sim. amarelado. E ele já parece tudo enfraquecido no sofá, depois na cama. E tem todas algumas cenas que eu não curto, assim, particularmente, aquela depois da montanha-russa, que ele fala pra Gale que ele meio que já superou a expectativa que os médicos deram pra ele, assim, É, como se fosse uma surpresa pra ela. Pô, eles não estavam acompanhando esse calendário das coisas, assim, já que foi dado é, um período específico pra isso, então por que aquilo ali? Ou então a cena do médico, quando ele recebe esse, 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 esse prazo, esse diagnóstico. período, né? E aí depois ele na rua sai correndo para voltar para mandar o médico se lascar, sabe? Então, Uhum. tipo, tem umas coisinhas assim que são, sei lá, são muito bobas, assim, são Não. muito, não sei, que faz o filme perder muito. Uhum. Mas não sei, eu acho que, pelo menos nessa revisão, eu acho que o filme ele não me afeta, assim. Eu lembro que eu assisti pela primeira vez, eu acho ele simpático, mas não sei, eu acho Uhum. que talvez o público, de um modo geral, embora o filme ele não tenha sido necessariamente também um sucesso, talvez acho que foi até uma decepção por essa expectativa, né, de uma Projeto dupla de Signo. Ghost novamente É. reunida, né? Eu não sei, mas ainda assim eu sinto que acho que é um filme que tem uma simpatia, assim, Sim, do público geral. eu também sinto. E é tipo um veículo muito pro Michael Keaton, assim, né? Falando da Nicole Kidman, ela tá, assim, como aquela personagem de suporte, né? Esposa dando suporte pro marido, assim. As coisas Hum. dela ficam muito em segundo plano e é um filme que claramente é, é, é feito pra ele, né? É feito pra trazer um grande momento dramático dele, né? É. Eu admito que eu não sou muito familiarizado assim com a trajetória do Michael Keaton, então eu também não sei qual que era a Hum. percepção do público e crítica Foi logo depois naquele de período. Batman esse filme, o segundo Batman. Quando ele meio É, que tava finalizando aí a trajetória dele como Batman. Eu não sei se era alguma expectativa de premiação, de chamar a atenção das pessoas para uma outra faceta do Michael Keaton, porque ele também ficou durante muito tempo conhecido pelo pelo fato dele para comédia, né? é. Eu lembro que na época eu acho que teve o jornal do Ron Howard, talvez acho que foi até Sim, depois de sim, Minha Vida. verdade. E também tem aquele filme que. Esse sim passou muito na sessão da tarde, que era eu, Minha Mulher e Minhas Cópias, né? Que Sim, era sim, com eu a Andy lembro. McDowell, não. Não sei, acho que de fato ele talvez tivesse mais essa visão assim de astro meio-afável, talvez Sim. tentando o seu primeiro grande papel dramático, não sei, mas. Eu gosto dele aqui, eu acho que ele tá bem aqui. Sei como. Não, eu acho que tudo me causa indiferença. Aí talvez Sim. eu não sei se o senhor teria algo mais a dizer assim, sobre as suas percepções em relação ao filme, mas é que eu queria falar agora, acho que vai mais pro tópico, né? Nicole Kidman. E eu acho que eu concordo com você nesse ponto dela ser efetivamente uma personagem de suporte.
E acho que me incomoda também isso. Eu Sim, acho, sei sim. lá, eu acho um desperdício ela nesse filme. Acho que É, talvez. e é isso, o filme traz coisas que podem ser acrescentadas e que podem criar histórias para elas, né? Questões para a personagem pensar, assim, É, sabe? Ela ao mesmo tempo que tá lidando com essa expectativa, gestando uma criança, sabe? Com toda a pressão que isso existe, e também está sendo pressionada pela situação do marido tá prestes a morrer, assim. Eu não vejo o filme fazer nada pela personagem. Por é, exemplo, fazer a gente perceber como é que essa personagem tá sentindo essas questões, assim. É tudo muito protocolar nesse sentido, assim, sabe? Você vê a Nicole Kidman estando ali ao lado do Michael Keaton e respondendo as questões que ele coloca, assim, mas nunca, não existe uhum, nenhum momento em que se para ver a perspectiva dessa mulher, assim, e como é que ela tá pensando na vida dela depois disso, assim, é. sabe? E nesse período, nada disso, ela não processa nada disso. A impressão que a É. gente fica é isso, que ela não processa nada, assim, sabe? Ela é excessivamente uma personagem reativa. Sim, E acho que é uma das poucas interpretações, assim, sabe, que da Nicole Kidman que eu não me emociono junto com ela, sabe? Ela tá sim. lá chorando e tal, mas eu não consigo me É conectar a ela. mecânico, Acho que é né? justamente por essa ausência de camadas, de Hum, do filme ele não pensar nessa mulher como uma mãe solteira, jovem, que perdeu o marido de maneira tão trágica que não sei o que que ela pode também fazer da vida profissionalmente sim, falando. É, ela também não tem conflitos, ela se dá super bem com a mãe ali, que aparentemente é bem presente. Um personagem de Michael Keaton tem a questão com a família, mas quando ela é, está presente, né, nesse círculo familiar dele, ela não hum, necessariamente está deslocada. Ao contrário, ela é recebida e também os recepciona muito bem. Enfim, ela para mim é uma personagem, é meio triste dizer isso, mas eu acho ela uma hum, personagem vazia, assim. sim. Me lembrou muito a personagem que ela fez numa longa jornada do com Colin Firth. É uma longa Hum, jornada? é uma longa viagem. E é uma longa viagem. Hum, E que a personagem dela naquele filme tem meio que também essa função meio que de suporte do marido, assim. Mas eu hum, acho que ali ainda é, tem pontos mais interessantes. A Perry é uma personagem é. muito mais carismática do que a Gale. Ela tem uma personalidade ali, sabe? Sendo Sim, trabalhada que eu não vejo. Tem um momento, por exemplo, que ela toma a frente para querer saber sobre o passado, né, É, do assim, marido. E aqui. aqui eu. Aí nem não posso dizer assim, ela não tá bem no filme. Eu Não, acho que é mais uma questão de realmente ela não ter tido qualquer estofo dramático aqui para entregar sim, uma performance que pode ser considerada boa. E nem é culpa dela. não, E não sei, acho que pensando assim nessa questão da como é esse filme em retrospecto para Nicole Kidman. eu Eu não acho vejo que ela citando, não vejo é, eu, menção, assim. eu quero resgatar a minha coleção 7 porque eu lembro que tem uma edição que era no momento que esse filme estava sendo lançado no Brasil que eu não sei se era só uma crítica de um parágrafo ou se tinha uma Hum, matéria, mas quero revisitar isso. Mas não é um filme que ela. Eu nunca vi ela não. na vida citando esse trabalho. E mesmo quando as pessoas falam dessa fase dela antes de Moulin Rouge, assim, Hum, ou até mesmo antes de Um Sonho Sem Limites, assim, Minha Vida não é um filme que é muito lembrado, assim. Então, é, eu não sei eu, nem se da carreira do Michael, pra carreira do Michael Keaton também, assim. eu sei que assim a Nicole, acho que o Batman Eternamente, eu acho que foi o filme ali, o ponto de ebulição assim da carreira no sentido
dela ter parado e falado, eu preciso entregar mais do que isso. Sim, Eu preciso trabalhar com nomes autorais, né? Eu preciso trabalhar com filmes que me desafiem. E aí sim. foi a E talvez consequência. levando assim, em retrospecto, assim, foi Minha Vida, Malícia, aí Batman Eternamente, e eu acho que aí o Santos Sem Limites foi uma coisa meio fora da curva, né? Nessa Ah, sequência. uhum. Talvez tenha sido querendo ou não, esses filmes talvez tenham sido ser contribuído para repensar na maneira, É, nas escolhas, né? Nos papéis. é. Deixa eu toque no MDB, eu quero ver se a gente, mais os filmes, né, dessa época, que agora a minha memória não tá muito boa. É. O Sonho Sem Limites foi depois de Minha Vida e antes de Batman Eternamente. Aí antes de Minha Vida teve Malícia, Um Sonho Distante e Billy Bathgate. Aí depois foi Flertando e Dias É. de Trovão, né, e Terror a Bordo. Eu acho que foi esse conjunto. Eu não sei os sentimentos dela em relação a Um Sonho Distante. Mas acho que talvez quando ela falou dessa coisa, né, de procurar trabalhos mais substanciais, eu acho que talvez tenha sido esse trio Malícia, Minha Vida e Batman Eternamente. Batman Eternamente, naturalmente, é um filme que ela vai discutir mais, porque, enfim, é a natureza, né, se discutir todas as fases de Batman no cinema, e talvez ela ser perguntada e ser É. lembrada desse que tinha sido, por muito tempo, o grande blockbuster da carreira dela. Mas Sim. eu acho que é isso mesmo. Quando ela percebeu uma falta de substância ali. Desculpa, eu fiz essa pausa pensando que o senhor ia falar de mais alguma coisa. Bom, Vanderlei, eu não sei se o senhor tem algo mais a acrescentar, mas acho que o nosso tempo médio deu para conversa. Eu ia avisar que quem quer assistir Minha Vida não existe no streaming, tá, pessoal? É só em DVD em VHS mesmo. E tinha até, acho que eu tinha até tomado nota aqui de outros roteiros interessantes, né, do Bruce Joe Rubin, né? Ele escreveu Alucinações do Passado. Ele escreveu para mim aquele que é meu filme catástrofe favorito de Hollywood, que é Impacto Profundo. E Sim, você faz. mas eu acho que aqui Não sabia que tinha talvez escrito, até não. seja. Oi? Vanderlei, você acha que você travou para mim? Eita. Ixi. Você tinha travado. Voltei. Voltou. Tá, a minha internet tá terrível. E- Hum. Nossa, travou agora mesmo. Ah, meu pai. Agora você tá congelado de novo. Voltei? Desculpa. Voltei. Não, eu tô te ouvindo, mas às vezes essa imagem fica congelando. Acho que agora voltou. É, Voltou. tá terrível minha internet. Não pagou em dia a fatura aí, deu nisso. Congelou. Ah, teve um dia que a gente passei 2 dias sem internet. Putz. Voltou? Voltou. Voltou? Voltou. Não, eu ia fazer já o encerramento. Encerra Até por antes já. que caia. Tá. Bom, já deu nosso tempo médio de conversa. Eu só ia avisar que quem deseja assistir Minha Vida, o filme não existe no streaming nem no VOD, pessoal. Dei uma pesquisada e só é possível encontrá-lo em DVD ou VHS, para quem quiser assistir. Comprovando novamente de que provavelmente então, não realmente não foi um
não teve um público cativo nos anos 90, talvez só na locação em VHS mesmo. Mas é isso. Vanderlei, muito obrigado por sua presença. Te encontro no próximo episódio do Arquivos Nicole Kidman, no qual falaremos sobre filme que certamente compõe aí meu top 10 de filmes e interpretações favoritas da Nicole Kidman, que é Segredos de Sangue. Tem um spoiler também na parede do Vanderlei que eu vi ali atrás. Eu tenho uma camisa que eu fiz do filme, só não vou Ah, usar ela. O meu corpo não a comporta, mas. Ela não eu comporta. adoro esse pôster do filme. É maravilhoso. Tem até lembro que na época lançaram, né, um vídeo, acho que tem no Blu-ray também, do processo de desenho do Sim, sim, tem. pôster, né? São várias pessoas que fizeram. É. Bom, mas é isso, Vanderlei, obrigado. Eu tinha sido de dizer, né, para o pessoal visitar e acessar e visitar o Chovendo Sapos, que está disponível como site, como canal no YouTube, e também tem as redes sociais. E se inscreva também no Cine Resenhas para ficarem atentos aos próximos arquivos Nicole Kidman. No meio agora da conversa vai aparecer a playlist com tudo que já gravamos. Até a próxima. Obrigado, Vanderlei. Tchau. Tchau, gente.